Leitura bíblica. Quero convidar você para que abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Nós estamos finalizando a nossa campanha estadual de missões. Se você nos acompanha, você sabe que já há algumas semanas temos visto vídeos, escutado informações a respeito do trabalho missionário no Paraná. Nós fazemos parte de uma junta missionária, somos parte de uma convenção estadual e estamos aguerridos nessa obra maravilhosa de avanço missionário no nosso estado e através de 18 programas aproximadamente que nós temos, estamos avançando. O tema desse ano foi Inconformados. Até estou com a minha camiseta e estamos com esse emblema em todo o estado, né? Você pode acompanhar muitas informações no site da convenção, batistasparanaense.com.br, ou você vai no Google e coloca lá Convenção Batista Paranaense, vai aparecer o site, lá tem tantas informações, maneiras que você pode investir na obra missionária, você pode adotar projetos missionários, você pode se comprometer com um valor mensal e adotar missionários, adotar projetos. Tem ali muitas informações importantes para você que deseja fazer a diferença no estado do Paraná através da nossa junta estadual. E nós vamos terminar essa etapa da campanha falando sobre as bases da missão. Vamos então à leitura bíblica para que nos debrucemos diante da palavra do Senhor, porque é ela quem nos falará. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim a Bíblia: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Versículo 2, é o versículo base da campanha desse ano. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Há uma versão clássica que diz: não vos conformeis com este mundo. E em cima desse texto nasceu o tema da campanha, Inconformados, e esse texto foi a divisa de todo o processo da campanha estadual. O texto que lemos de Romanos 12, ele refere-se a uma carta que Paulo, o apóstolo, escreveu para a igreja de Roma, aproximadamente ali no ano 60, um pouquinho antes do ano 60 da era cristã. Paulo, ele foi conhecido por ser um homem muito prático, né? Se você conhece um pouco da história de Paulo, o apóstolo, você sabe que ele poderia percorrer o infinito no campo das ideias, do conhecimento, da filosofia, mas ele nunca se permitia descravar o pé da realidade. Paulo era muito conhecedor da ciência, era um homem que conhecia diversas línguas, então ele conseguia trafegar bem no campo das ideias, mas Paulo ele sempre cravou tudo o que ele pensava, inclusive a respeito de Deus, a partir de sua conversão, sempre no pé do cotidiano, da vida prática. Segundo o texto de Romanos que lemos, Paulo pede para a igreja não imitar o mundo, mas se submeter a uma transformação constante no modo de pensar, para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pudesse ser derramado sobre a igreja. Muito sugestivo, né, a junta de missões definir esse texto como o texto base da campanha.
Porque esses dois primeiros versículos de Romanos 12 falam efetivamente sobre missões. A partir de agora, eu gostaria que a gente colocasse uma lupa nesse texto, para que o Espírito Santo nos fale mais uma vez sobre as bases da missão. Eu gostaria de mais uma vez orar com você. Você está pronto? Para que o Senhor nos fale sobre essas bases da missão? Você é atraído por esse tema? Se você deseja ouvir mais uma vez Deus falar, eu quero que você reafirme isso diante dele em oração mais uma vez. Faça uma oração que revele um desejo seu, uma oração personalizada. Diga: Senhor, eu gostaria de ouvir o Senhor mais uma vez. Estou aqui nessa noite fria, com gente que amo, com a minha comunidade. Talvez você está aqui nos visitando, talvez você está aqui através do canal virtual, de outro lugar físico, mas com o coração aqui. Que você possa pedir ao Senhor para que Ele fale ao teu coração de uma forma especial hoje. Deus, nós estamos prontos para ouvir a Tua voz. A partir da Sua palavra revelada, no manuscrito de Paulo, desejamos que o Senhor possa tocar no meu coração de uma forma pessoalizada, a partir do lugar onde eu estou, a partir das coisas que vivo. Senhor, que o Senhor possa encontrar cada um de nós, no lugar da existência que estamos, do jeito que estamos. Não deixe que saiamos daqui a alguns minutos, dispersos, rejeitando, não se apropriando daquilo que o Senhor está nos oferecendo, mas que a gente tenha esse senso aguçado de aproveitamento, e que na ação do Teu Espírito, que é sobrenatural e poderosa, o Senhor possa falar no nosso coração. Venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos mostra que o cumprimento da missão, da vida dos que estão em Jesus, só pode acontecer a partir de algumas bases. E eu gostaria que você as considerasse comigo agora. A nossa conversa, ela deve girar em torno da missão. Nesse culto missionário, nós precisamos colocar o nosso coração na missão. E para que entendamos a missão, nós precisamos resgatar à luz do texto algumas bases que são inquestionáveis. Bases que falam da igreja de Jesus, dessa comunidade de Jesus, da outra comunidade de Jesus que está mais adiante, da outra que está mais acima, mais embaixo. A igreja de Jesus, a igreja que está nas mãos de Jesus, sendo operacionalizada por Jesus, ela precisa considerar essas bases bíblicas. Não é possível alguém exercer uma missão desconsiderando essas bases. E eu quero que você comece a anotar aí no teu coração e desejo que você mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa, à luz da palavra do Senhor, elencar cada uma dessas bases. A primeira delas, a primeira base da salvação, a primeira base da missão é a própria salvação. Tudo no reino de Deus começa na salvação. No trilho da existência do mundo, as coisas óbvias precisam ser reafirmadas o tempo todo. As coisas mais óbvias precisam ser relembradas o tempo todo. E pode parecer óbvio falar isso, mas nós precisamos o tempo todo nos lembrarmos que as coisas de Deus só começam a partir da operação da salvação de Cristo. Ninguém fora da graça redentora pode absorver-se da verdadeira missão. A missão de Jesus só pode ser realizada por aqueles que confessam Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Quem não tem força para dizer que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, não tem energia para se predispor, para se pôr em campo de missão, em campo de propósito.
Se no caminho da sua vida você encontrar alguém que não tem nenhum interesse pela missão que Deus está realizando no mundo hoje, ou que coloca a missão que Deus está realizando num lugar de pouca importância, pode saber que essa pessoa não tem claramente a compreensão do que é a salvação em Cristo Jesus. E eu posso afirmar a você que é passivo de dúvida se a pessoa já foi resgatada por Jesus. O movimento de Jesus no mundo, ele acontece a partir e somente a partir dos que foram regenerados espiritualmente em sua vida. Os salvos são aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo com um teor de regeneração. São pessoas que nasceram de novo. Elas viveram uma nova natureza de nascimento, não apenas a natureza física, biológica, como diz João 3, mas uma natureza espiritual, uma natureza sobrenatural. Somente aqueles que passaram por uma experiência de conversão genuína em Jesus Cristo são atraídos, catalisados, puxados para uma vida de consciência e prática da missão que Jesus está realizando. Se você folhear a sua Bíblia algumas páginas para trás, você vai encontrar no capítulo 10 de Romanos, 2 capítulos antes, Paulo falando sobre a salvação. Acompanhe comigo no versículo 9 de Romanos 10. Paulo diz assim, todo o capítulo 10 de Romanos, sobretudo na parte inicial, Paulo ele fala sobre a salvação da pessoa. E no versículo 9 ele diz, se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, vírgula, será salvo. A Bíblia fala que há um estado de vida no mundo, aqueles que abrem sua boca e reconhecem e confessam Jesus como Senhor e Salvador, e consentem no seu próprio coração que Jesus ressuscitou. Estes que confessam com o coração e com a alma que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos para a nossa salvação, estes são credenciados a serem enxertados no exército de Deus para a vivência prática, autêntica e poderosa da missão do Rei dos Reis. Aqueles que não têm essa experiência, eles não podem entrar no lugar onde se está operando a missão de Deus. Eles não têm as vestimentas, eles não têm o armamento, eles não têm legitimidade para estar no lugar onde Jesus está realizando uma obra. O texto fala que o salvo é aquele que declara com a sua boca que Jesus é o Senhor da minha vida. O texto fala que o salvo é aquele que coloca nos seus stories, no Instagram, ou qualquer rede social, que Jesus mudou a minha vida para sempre. E eu o amo de todo o meu coração e alma. O texto fala que é aquele que confessa Jesus, declara Jesus, não uma declaração apenas para dentro, introspectiva, interna, mental, mas uma declaração verbal, expressiva, corpórea, comportamental, aonde eu digo para o mundo que Jesus é o Senhor da minha vida. Interessante pensar que a salvação, ela é o que dá ao ser humano a condição de viver a missão. Essa obra que Jesus faz em nós, essa obra que é irresistível que Ele faz em nós, nos coloca diante de uma nobre missão. Eu posso afirmar a você que o cumprimento da missão reafirma a salvação. E eu posso também reafirmar que a salvação, ela conduz a pessoa à prática da missão. Logo, podemos filosofar e afirmar que aqueles que não são atraídos para a missão, aqueles que desdenham da missão, aqueles que colocam a missão fora da rotina, estes precisam olhar para si
fazer uma autoavaliação e, pela graça de Jesus, confessá-lo como Senhor de sua vida. Podemos dizer que a própria missão, o engajamento nela, o envolvimento no propósito de Cristo é um extrato legítimo de que a pessoa foi alcançada por uma graça redentora. E aqueles que são alcançados não conseguem abdicar-se, rejeitar a missão. É difícil uma pessoa autodeclarada, salva em Jesus, fazendo pouco caso da missão de Jesus. Isso chega a ferir a base do nosso senso crítico. Como uma pessoa que recebe o Espírito Santo em sua vida, é capaz de adormecê-lo dentro de si, amarrar o Espírito Santo dentro de si. Como é possível alguém que confessa Jesus como Senhor da sua vida não dar importância àquilo que Ele está fazendo, aquilo que faz o seu coração pulsar, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João vai dizer no capítulo 3 do seu Evangelho que não é possível descrever o tamanho do amor de Deus, de tal maneira que deu o seu único filho. E Deus continua operando esse projeto. Como que aqueles que estão nas mãos de Jesus conseguem olhar para a missão e dizer assim, olha, não tem interesse nela? Bem, a primeira base da missão é a salvação. Somente a salvação pode formar, instituir um exército em prol de uma missão. Vamos continuar, porque nós não podemos deixar a carne mal passada. O segundo ponto. Santidade. Santidade. Antes de começar a missão, a primeira igreja organizada do mundo, ela é conhecida como igreja primitiva, você pode conhecê-la lendo a Bíblia Sagrada a partir de Atos dos Apóstolos. Antes dessa igreja começar a sua missão, a Bíblia fala que essa igreja estava nas mãos de Deus. Esse grupo, pequeno grupo, que foi o grupo basilar da igreja, ele vivia um grau de entrega e de santidade muito aplicado. A Bíblia diz que esse grupo que começou a igreja, logo depois da ascensão de Jesus aos céus, era composto por homens e mulheres que tiveram uma experiência pessoal com o próprio Jesus. Inclusive, eles tiveram a graça de conviver fisicamente com Jesus, segundo o texto. E o texto diz que depois que Jesus sobe aos céus, esse grupo ficou ali em Jerusalém, aguardando a grande promessa de Jesus. Eles não tinham clareza do que deveriam receber, mas, submetidos ao estado de fé, o texto diz que eles aguardavam ansiosamente, porque Jesus disse que algo aconteceria, e algo muito grande, e eles aguardavam ali em Jerusalém a grande promessa. E o texto diz que enquanto eles aguardavam essa promessa, eles viviam a santificação. Eu quero ler com você Atos capítulo 1. Vamos agora a Atos. Você está em Romanos, volte um livro. Vá a Atos no capítulo 1. O texto vai nos falar a partir do versículo 12. Atos capítulo 1, versículo 12. O seguinte. Aqui então o contexto, a igreja reunida em Jerusalém, aguardando o que Jesus disse que aconteceria. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Versículo 13. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago.
Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aqui o contexto é, a igreja primitiva, a primeira igreja estava vivendo intensamente a santidade, revelando 3 coisas. Eu quero que você anote isso, porque isso é muito importante. Porque aqui há um segredo fenomenal. Você já viu a expressão de que nós precisamos nos santificar? Temos que nos santificar. Santificar é uma expressão teológica que fala sobre uma vivência constante de consagração. É deixar a roupagem suja do pecado e buscar uma roupagem conforme a imagem de Jesus. Santificação fala de crescimento em Deus, de crescimento na vontade de Deus. E nessa experiência aqui da igreja, no início da igreja, nós encontramos um segredo muito forte sobre o que é santificação. E existem 3 expressões que estão imbuídas, presentes aqui nessa experiência. São elas: unidade, devoção e propósito. Você pode ler comigo essas 3 expressões? Vamos lá? Unidade, devoção e propósito. O texto diz no versículo 15 que eles estavam todos reunidos num só lugar. Isso é unidade. O versículo 14, o anterior, diz que eles estavam buscando a Deus em oração. Isso é devoção. E ainda no versículo 14 diz que eles tinham o mesmo propósito. Eles estavam não apenas reunidos no mesmo lugar, mas eles estavam com o mesmo propósito no coração. Isso mostra mais do que uma unidade física, mas mostra uma unidade de alma, uma unidade de mente. Porque podemos estar no mesmo lugar. A semana passada, quase muitos sabem, eu estava numa viagem e eu tive a honra de pegar o metrô de São Paulo num horário lá. E aí, você deve imaginar, você que já viu essa experiência, de ir para São Paulo e andar no metrô, e eu estava ali tentando encontrar o meu rumo, e aquele monte de gente. Nós estávamos muito unidos, concordam? Uma unidade inquestionável. Mas ali cada um estava com o seu fone pensando na sua vida, no que ia fazer depois de sair dali, com os seus problemas, com as suas aspirações. Não havia unidade de propósito, não havia unidade de mente, não havia unidade do coração. Interessante que eles estavam no mesmo lugar fisicamente, orando, buscando a Deus. A oração revela devoção, palavra, sede por estar na presença de Deus. É uma degustação de um relacionamento íntimo com Deus. Isso é devoção. Mas também, além de estarem unidos fisicamente, buscando a devoção, o texto diz que eles estavam unidos em propósitos. Muito bem. O que é santidade? Como buscar a santidade? Basta buscarmos a unidade da galera de Deus, do grupo de Deus, buscarmos junto com esse grupo a devoção e colocarmos o nosso coração em unidade de propósito com esse grupo. Depois que uma pessoa vive a salvação, ela precisa viver a santificação. E a santificação fala de uma unidade com o povo de Deus, uma busca constante de devoção a partir do povo de Deus e uma unidade de propósito com o povo de Deus. Porque, pasmem, pode ser que pessoas estejam entre nós, conviva conosco, em nossa comunidade, que é uma comunidade pequena numericamente, mas ainda assim destoe o seu coração do propósito da maioria. A santidade não pode ser alcançada por ninguém, segundo essa experiência, se a pessoa não considerar a unidade física, a unidade presencial, a unidade regular com o povo de Deus. Segundo a experiência, uma pessoa não pode buscar a santidade negando a devoção junto com o povo de Deus. Não é sem razão que a gente lê a Bíblia todos os dias juntos.
Não é sem razão que a gente compartilha o que Deus fala conosco todos os dias juntos, em núcleos de 3 e 4 pessoas do mesmo gênero. Vimos aqui um testemunho do William, mas poderíamos ouvir um testemunho de 80 que estão fazendo hoje isso. Então é possível considerarmos que nós crescemos mais quando a gente se conecta com o povo de Deus e passa a buscar a presença de Deus no ato de devoção regularmente. E isso vai nos unindo a um propósito, porque a gente começa a pensar igual, a gente começa a ser conduzido como o William, profeta, leu aqui na parte inicial do culto. A palavra é lâmpada para os nossos pés, e ela dentro de nós, nos consumindo, ela vai nos conduzindo de forma sintonizada a um lugar que Deus tem para nós. Bom, primeiro então, primeira base é a salvação, segunda base, santidade. Não é possível viver a missão sem a santidade. Sabe por quê? E eu entro na terceira base. Enchimento do Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, onde você está aí, aberto, encontramos o advento do derramamento do Espírito Santo. Nos 13 primeiros versículos de Atos 2, o texto narra a sublime experiência em que o Espírito de Deus é derramado sobre todos aqueles que estavam vivendo a santidade. O texto diz, versículos de 2 a 4 de Atos 2. De repente, veio do céu um som como o de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde a igreja estava sentada. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habitava. Quando o povo estava em santidade, unido, em vida devocional, alinhados pelo mesmo propósito, nesse momento, segundo a experiência de Atos, o texto disse que houve um derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que estavam em santidade. Sobre quem? Sobre aqueles que estavam em santidade. A santidade fala de um comportamento ilibado, inquestionável, irrepreensível no âmbito moral. A santidade fala de alguém que não falha, de alguém que não fala coisas erradas, de alguém que não olha para o lugar errado, de alguém que não se perde em algum momento do dia. A santidade fala de alguém que é intocável em sua vida comportamental. A santidade fala de alguém que é supremo no bom exemplo. É claro que não. A santidade fala do quê? Da unidade com o povo de Deus, de uma busca constante em unidade pela presença de Deus e de um alinhamento de propósito. Propósito que a Bíblia revela, propósito que a palavra nos traz. Amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos uns aos outros como a nós mesmos. A Bíblia, ela nos dá direcionamentos práticos, morais, para cuidarmos da nossa vida comportamental. O fruto da carne é terrível, mas o fruto do Espírito é sublime, é grandioso. Aprendemos a ser bons, honestos, amáveis, compreensíveis, a dominarmos a nós mesmos. Nós encontramos na Bíblia direcionamentos morais. No entanto, receber o Espírito Santo, estar em condição de ser visitado gloriosamente pelo próprio Deus na pessoa do Espírito, isso é para aqueles que estão em santidade. E santidade não é você alcançar o nível irrepreensível de comportamento, mas é você viver com o seu coração derramado diante de Deus, em uma constante busca pela missão que Ele tem. Aqueles que estão reunidos em volta da palavra do Senhor, constantemente, apesar de todas as dificuldades, de todos os desafios, alinhando-se em propósito divino, a partir da vontade do Senhor, esses são credenciados para receberem um derramamento do Espírito Santo sobre eles. Isso é fantástico. A Bíblia diz que em decorrência da santidade,
houve um derramamento do Espírito Santo sobre aqueles. Deixa eu lhe falar algo muito importante. Tanto a salvação quanto a santidade são bases que nós precisamos buscar. Há uma questão muito complexa na Bíblia quando se fala da salvação do homem. A salvação é uma obra que Deus realiza. Isso é muito claro na Bíblia. Se você ler depois com calma Efésios capítulo 1, você vai ver que Deus predestinou os seus antes da fundação do mundo. Na sua presciência, Deus já viu aqueles que seriam alcançados por sua graça redentora. Deus está fora do cronos, da cronologia. Deus vê tudo, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o Deus eterno. Então Ele vê na sua grandiosidade aqueles que são alcançados. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz em Romanos 10, como acabamos de ler, que aquele que declarar Jesus como Senhor da sua vida, esse será salvo. Nós encontramos então uma ação perfeitamente equilibrada entre a soberania de Deus, a eleição de Deus e a decisão do homem, a inclinação do homem em buscar ao Senhor. E a santidade é a mesma coisa. É o Espírito quem nos santifica, mas nós precisamos buscar as disciplinas espirituais, as práticas de renúncia, buscar regularmente a presença de Deus. Nós vemos que as duas primeiras bases, elas são constituídas pela ação de Deus e por nossa busca. É uma concordância perfeita. Agora, a terceira base, o enchimento do Espírito Santo, só pode ser dado por Deus. O texto diz que de repente veio do céu um som como um poderoso vendaval e encheu a casa. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero lhes dizer que nós precisamos buscar ao Senhor. Porque de repente Deus vai encher a nossa vida. Deus vai nos derramar uma unção transbordante de alegria, de poder, de ousadia, de amor. Nós precisamos continuar buscando ao Senhor. Porque no tempo de Deus, no kairós dEle, do jeito dEle, Ele derramará sobre nós o enchimento na proporção que lhe for apraz. Na proporção que Ele desejar. A primeira base da missão é a salvação. A segunda base é a santificação. A terceira base, o enchimento do Espírito Santo. E a quarta, para terminarmos, é o anúncio do Evangelho. Eu quero concluir dizendo que se você foi alcançado por Jesus, se você se decidir viver uma unidade com a igreja, olha, a igreja só é fardo para pagãos, religiosos. A igreja só é fardo para legalistas. Mas para aquele que foi alcançado por Jesus no mundo do Espírito, aquele que foi regenerado pela presença salvífica de Jesus, igreja é uma comunidade encantadora, que jamais pode ser desconsiderada da minha rotina semanal. Igreja é um lugar onde os salvos se realizam, onde o brilho dos olhos dos salvos é intensificado. Igreja é um lugar onde a gente vive com alegria, onde a gente se vê, onde a gente encontra Deus, onde Deus fala conosco, onde Deus nos renova. Segunda-feira, todo mundo à noite, às 10 horas da noite, com a cara abatida, cansado, depois daquela segunda-feira intensa, estamos lá nós como liderança, orando juntos. A gente se conecta online e saímos depois de 30 minutos de oração, quase prontos para trabalhar de novo.
Como Deus nos renova. Como é bom a gente estar junto. Alguns de nós aqui moram tão longe. Mas fazem questão de dividir a vida, porque aqui eu não sei explicar. Se eu tivesse que colocar num papel, eu não conseguiria explicar. Sabe aquela canção? Não sei se não deve ser do Inário. Eu tenho tanto para lhe falar. Vocês conhecem essa? Vamos cantar um pedaço? Mas com palavras eu não consigo dizer. Como é grande o meu amor por vocês. É como se a gente não conseguisse expressar como é bom a gente conviver junto. Como é bom a gente se amar, como é bom a gente juntar um pouquinho do nosso recurso para construir um banheiro melhor, quebrar as paredes para trocar toda a estrutura das crianças. Como é bom a gente poder tirar um pouco do alimento da nossa despensa e designar para uma outra despensa que está vazia. Por isso que é tão rápido a lista no grupo do WhatsApp, porque é tão bom a gente estar junto. Como é bom a gente pegar o pouquinho que nós temos e submeter à mesa do outro. Como é bom a gente se encontrar toda semana nos pequenos grupos. Como é bom a gente ficar... Eu falava com o Du, ontem. Como é que foi o pequeno grupo semana, Du? Ih, pastor, 10 horas, o pessoal não queria ir embora. 10 horas, Du, meu Deus! Mas não tem como a gente... É muito bom a gente estar junto. Eu sempre brinco, se a gente pudesse comprar um grande condomínio, todo mundo moraria no mesmo condomínio. Era uma bênção, porque era cada perdão que nós teríamos que oferecer e receber. Como a gente ia crescer no fruto do Espírito, na paciência, na bondade. Imagina só. Mas é bom a gente dividir a vida junto. E a salvação, ela nos promove a esse lugar de santidade que é tão prazeroso. E olha, neste lugar o Espírito vai nos encher. Basta a gente começar a ver os testemunhos. Como é que foi domingo o culto aqui? Tá bom, domingo? O pessoal perguntou, pastor, você vai ficar 30 dias aí? Foi bom, né? Deus fala. Deus tem feito. E olha, isso é a ponta do iceberg. Porque tanta coisa que tem acontecido na dinâmica, olha só, na unidade, na devoção e na junção de propósitos que tem sido determinante em nossa comunidade, quanta coisa tem acontecido. Estamos vivendo a salvação, a santificação. E olha, Deus vai soprando localmente, de forma específica na nossa vida. Como é bom a gente poder ver o Espírito sendo derramado sobre a nossa vida. Apesar das nossas dificuldades, porque nós estamos fundamentados nessa base que sustenta a missão, Deus passa a nos abençoar. Mas olha, se o Espírito Santo encher você, a evidência desse enchimento vai ser o anúncio do Evangelho. Quem está cheio do Espírito Santo não consegue viver em silêncio diante do mundo. O nível do enchimento de uma pessoa é afirmado na intensidade que ela proclama o amor a Jesus. E nós não precisamos de curso de missiologia para falarmos às pessoas o quanto nós amamos a Jesus. Não precisamos de um curso básico de evangelismo pessoal para dizermos o quanto que Jesus nos completa, o quanto somos felizes com Ele. Não precisamos de experiência para dizer que fazemos parte de uma comunidade imperfeita, mas encantadora, porque Jesus está no meio dela. Nós não precisamos de ninguém nos ensinar nada para falarmos o que nós estamos vivendo. Voltando para Atos 2, nos primeiros 13 versículos, o texto narra a descida do Espírito Santo. Mas a partir do 14º versículo, o texto fala que
essa igreja, cheia do Espírito Santo, ela se posicionou de um jeito que ela passou a anunciar o Evangelho. Eu quero, para concluir, ler com você Atos 2. Vá lá para o versículo 14. Vamos ler aqui alguns versículos para concluir. Então o povo estava cheio do Espírito Santo depois desse movimento sobrenatural que aconteceu. E aí o versículo 14 de Atos 2 nos diz assim: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão e disse: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto diz que, diante do enchimento do Espírito Santo, a igreja deu um passo à frente. Dirigiu-se à multidão e em alta voz passou a dizer que o Espírito Santo seria derramado. E os filhos passariam a profetizar. E os jovens teriam visões. E os velhos teriam sonhos. Quando uma pessoa passa a ter experiências com o Senhor Deus, na pessoa do Espírito Santo, a partir da salvação que opera em sua vida, e a partir da santidade que opera em sua vida, na unidade com a igreja, na devoção e no alinhamento de propósito, o Espírito Santo passa a levar a pessoa a dar um passo à frente. Dar um passo à frente. E dizer em alto e bom som: o Espírito Santo será derramado sobre todos vocês. O Espírito Santo será abundantemente derramado sobre vocês. E os filhos de vocês passarão a profetizar. Os jovens passarão a ter visões. Os velhos passarão a sonhar. A quarta base da missão é que aqueles que estão nas mãos de Jesus, aqueles que vivem a santidade, aqueles que são enchidos pelo Espírito Santo, eles passam a viver o anúncio do Evangelho. Se você está vivendo o discipulado aqui na igreja, você, se não chegou ainda, vai chegar naquela parte do evangelismo pessoal. Não desista ali. Não desista ali. Você vai conhecer aquela metodologia 3x3. Durante 23 dias, alcançar 3 grupos diferentes em 3 fases. Tenha coragem e siga o processo. Dê um passo à frente. Olhe para a multidão que está à tua volta, talvez teu amigo de trabalho, o pessoal da academia, o pessoal da escola, o vizinho, o parente. Olha para a multidão que está à tua volta. E encha os teus pulmões e diga em alta voz: o Espírito será derramado sobre vocês se vocês crerem. O versículo 21 diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como as pessoas vão poder invocar o nome do Senhor se nós não dizemos antecipadamente: o Espírito será derramado sobre vocês? Nós temos que dizer para as pessoas: o Espírito poderá ser derramado sobre vocês. E em decorrência disso, elas poderão dizer:
a aceitação ao nome do Senhor. Elas poderão invocar o nome do Senhor. Persista na estratégia. Se você tiver alguma dúvida sobre como viver esse processo, converse com o seu discipulador, converse com o líder de pequeno grupo, converse comigo. Nós vamos ajudar você, mas não desista. E vai passar rápido e você vai semear vida sobre pessoas. Tenha coragem. Eu quero orar com você. E olha, grave essas bases da missão. Creia que o Senhor está operando em você uma salvação. E se você não tem certeza da tua salvação, ore comigo agora. Ore comigo agora. Vamos todos fechar os olhos. Se você tem dificuldade de ver a sua vida sendo queimada por essa paixão que revela a missão de Jesus, ore comigo agora. Será que vale mesmo a pena você trabalhar, descansar, trabalhar, descansar, trabalhar, todo dia, e aí descansa depois um pouquinho mais no final de semana, e trabalha de novo, e trabalha e cansa, descansa e trabalha? Será que vale mesmo essa rotina o suficiente para que você seja realizado? Completamente realizado e feliz na vida? Será que a sua vida deve se resumir apenas a isso mesmo? Em nome de Jesus, permita que o teu coração seja tocado agora de uma forma muito especial, para que você possa viver a nobre missão que Deus tem para toda a humanidade. Uma missão que equilibra a humanidade. Uma missão que dá sentido para a humanidade, que dá vida à humanidade. Se você ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo agora, dizendo: Senhor, eu não tenho certeza se eu fiz isso. E eu quero dizer ao Senhor que eu quero confessar o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. E eu quero que Jesus dê todos os contornos da minha vida. Eu quero que Jesus passe agora a alterar a minha vida conjugal a um lugar de plenitude e de abundância. Eu quero que Jesus agora passe a influenciar o meu lar, os meus pais, ou os meus irmãos, ou os meus filhos, ou meu casamento. Eu desejo, Jesus, que o Senhor agora passe a determinar o ambiente da minha existência, dos meus negócios, do que eu compro, do que eu vendo, dos meus estudos, dos meus desejos de formação, de avanço intelectual, Senhor, da minha saúde, dos lugares onde eu vou. Eu quero que Jesus agora passe a determinar o ciclo de amizade que tenho todas as semanas. Eu quero, Jesus, Senhor, passe a determinar a minha vida afetiva, emocional, os meus relacionamentos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu desejo que o Senhor passe agora a determinar tudo que eu faço e tudo que eu tenho. Ore comigo assim. E se você deseja evoluir em sua decisão, a primeira base da missão é essa. A segunda é você se santificar. E se você encontrar dificuldades em sua vida, preguiça, falta de interesse em buscar ao Senhor, vícios morais, vícios emocionais, vícios ocultos, vícios externos, se você tem dificuldade de buscar a Deus, olha, não se martirize, mas busque a santidade, unindo-se à igreja de Jesus num grau intenso de convivência. Além disso, você vai encontrar, a partir da unidade, uma devoção a Deus. Você precisa conhecer mais a Bíblia, você tem que encontrar a voz de Deus na tua rotina. Você precisa aprender a orar por pessoas, orar com pessoas. Você precisa aprender a orar com os seus próprios filhos, com os seus pais. Você tem que começar a orar quando você começa a trabalhar, quando você termina o seu trabalho. Você precisa exercitar isso, e o exercício da devoção vai acontecer na unidade com a igreja.
aqui, você vai encontrar um propósito real de vida aqui. E olha, a partir disso, Deus vai se derramar sobre você. Não duvide disso. A palavra do Senhor não pode ser desconsiderada, ela não volta atrás. Deus não pode enganar. Deus derramará sobre você a sua própria presença. E quando Ele começar a derramar sobre você, um dos exemplos e uma das afirmações desse derramamento será feito com um anúncio que você vai fazer do seu amor por Jesus às pessoas. Nós precisamos de uma comunidade corajosa. Nós não somos um grupo de adeptos do protestantismo, do cristianismo, que se acumula dentro de um templo apenas para rituais religiosos. Nós somos uma comunidade viva que se junta semanalmente para adorar a Jesus e para receber dele o renovo de sua palavra, mas que vive de segunda a segunda uma vida prática na presença de Deus, amando Jesus e propagando o seu amor ao mundo. Em nome de Jesus, propague o amor do Senhor que está sobre você. Senhor, nós entregamos ao Senhor, com a força do nosso coração, a nossa vida a Ti. Ó Deus, nós temos uma missão para viver, e nós não vamos congelar essa missão. Nós não vamos adormecer o chamado do Senhor em nosso coração. Se temos as nossas dificuldades, nossas fraquezas, as nossas culpas, os nossos vícios, Senhor, nesse momento nós entregamos tudo diante do Senhor e dizemos a Ti que o nosso desejo real é de viver profundamente a Sua missão. Senhor, não deixe que nenhum de nós saia daqui em dúvida quanto à salvação. Ó Espírito Santo, convença cada coração de que o Senhor é o Senhor da vida, o Rei dos Reis, e não há recurso financeiro, não há patrimônio, não há dinheiro, não há ouro, não há droga, não há bebida, não há sexo, não há nada capaz, não há fama, não há prestígio, nada capaz de preencher o nosso coração completamente. As coisas que nós podemos construir no mundo, Senhor, elas são extremamente passageiras. Ó Deus, elas jamais vão nos realizar. Somente a Tua presença, Senhor, pode nos realizar. E Deus de amor, não deixe que nenhum de nós saia daqui em dúvida quanto à experiência com o Senhor. Mas que o Teu Espírito agora comece a convencer todos nós de que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. De que somente Jesus pode nos dar vida abundante. De que a salvação eterna é somente por Jesus, o Senhor da história. E que, Senhor, essa salvação opera em nós santidade. E que a santidade promova em nós o que a igreja primitiva viveu, o enchimento do Teu Espírito. E que o enchimento do Teu Espírito nos conduza regularmente a anunciar a alegria que é viver com o Senhor, testemunhar que o Senhor é o Deus da nossa vida e que nós somos muito felizes vivendo ao Teu lado. Ah, Senhor, há tanto para fazer, Senhor. Leva-nos a esse lugar de vida. Quero que você agora escute essa canção e que você cante essa oração